Oi, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui ao canal do Dicas. Sou Suzana Matos, que bom ter você por aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre tendências, né? O futuro das OSCs, né? Tendências e desafios. Bom, aqui no Brasil, as ONGs chegaram na década de 90. Um trabalho ainda um pouco expressivo, e a gente sabe da origem do surgimento do terceiro setor, das ONGs, como que vieram o movimento desde a Roda dos Expostos. Tem um vídeo aqui, um dos primeiros vídeos meus que eu desenvolvi, está aqui no YouTube. E a gente vê a evolução das organizações, como elas vão crescendo, e elas foram crescendo nessa trajetória, desde um trabalho assistencialista até se profissionalizar. E a gente chega, então, agora, no século XXI, as ONGs chegaram no século XX aqui, década de 90, né, 1990, e agora a gente consegue ter pesquisas aí como a BONG, né, como o FIF, como o Observatório do Terceiro Setor, que vão dizer para nós que nós temos aí mais de 880 mil ONGs formalizadas no Brasil, formalizadas, sem contar com as que são informais, que estão começando agora, movimentos coletivos que depois vão adquirir o seu CNPJ e vão se formalizar. Então, a gente tem um número muito grande de organizações, e essas organizações se dividem em diversas áreas de políticas públicas, seja assistência, seja educação, seja cultura, seja meio ambiente, esporte, lazer, enfim. Diversas políticas públicas que existem aí. E aí a gente pode pensar, puxa vida, da década de 90 para cá, muitos anos já se passaram, né? Muitos anos já se passaram. O que a gente pode, então, esperar em relação à expectativa das ONGs? A gente está falando aí mais de 34 anos que avançaram, né? É claro que todo esse período faz parte do surgimento, da evolução, também aí da nossa Carta Magna, que veio em 1988, trouxe as políticas públicas para fortalecer, para orientar. E aí a gente fica pensando, bom, as ONGs cresceram tanto, elas se envolveram em tantas ações, em tantas áreas. E agora, qual será o futuro das ONGs? A gente vê tanta competição às vezes, né? Eu falo assim, nossa, parece que o terceiro setor virou mercado, agora é competitivo, né? Sai um edital, as pessoas ficam brigando para ver quem vai caçar aquele dinheiro no primeiro momento, porque a gente sabe da necessidade também, e acaba sendo um ambiente bem competidor mesmo. Mas, enfim, dentro dessa perspectiva de futuro das OSCs e tendências e desafios, bom, vamos pensar que o mundo agora ele é totalmente digital e tecnológico. Na década de 90, a gente vivia ainda um mundo analógico, e a gente agora está vivendo um mundo digital. A gente sabe que a inteligência artificial chegou, avançou-se, e com isso a gente conseguiu explorar diversas áreas dentro do desenvolvimento, dentro do empreendimento, e isso a gente traz também para o terceiro setor. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar no terceiro setor é que ele realmente precisa caminhar conforme o mundo está caminhando dentro do crescimento tecnológico. Por exemplo, eu estou aqui, eu trabalho hoje com consultorias em organizações do terceiro setor, principalmente na área da assistência, que é a minha expertise e habilidade há mais de 20 anos. E aí, com isso, eu uso ferramentas tecnológicas. Gente, antigamente a gente usava papel, e nada contra, eu uso até hoje. Mas hoje a gente está usando tudo por meio do computador. A gente vai hoje para uma reunião, as pessoas não levam mais agenda. Elas abrem o seu notebook, e lá ficam com o notebook digitando as informações, ou com o celular gravando, enfim, para depois ouvir a reunião que foi falada ou não, claro, permitindo-se, né, gravar dependendo do ambiente que se estiver presente, é importante isso. Então, tecnologia, precisa saber. E aí, é importante que a organização não se perca também em relação a isso, gente. A gente sabe, claro, que existem as organizações de pequeno, em médio porte que tem dificuldade. Mas hoje o mínimo que uma organização tem é uma internet, um computador, um celular, para que possa desenvolver. E aí a organização ela precisa estar presente nesse mundo digital, nesse mundo tecnológico. Ela precisa ao mínimo ter Instagram, ela precisa ao mínimo ter uma rede de WhatsApp, ela precisa ao mínimo estar no YouTube, ela precisa ao mínimo se conectar. A gente está vivendo um período agora
daqui para frente não tem volta de interconexões, ou seja, a gente está se conectando o tempo todo. E aí a descoberta tecnológica faz com que as organizações também empreendam e desenvolvam ações, empreendam do ponto de vista quando a organização ela é do setor 2,5, tá? Mas o terceiro setor vai desenvolver o seu papel de política pública. Traga essa atuação tecnológica, né? E aí ela vai desenvolver, por exemplo, ações de inovação, estratégia de tecnologia, e tecnologia pensando o quê? Pensando no do desenvolvimento de processos, né? Uma horta, por exemplo, comunitária, ela pode sim ser uma inovação tecnológica se não for simplesmente a plantação de uma horta, mas se ela tiver todos os procedimentos e quais são os recursos que serão utilizados para que aquela horta possa oferecer um alimento adequado para a população. Então, a organização ela precisa estar antenada e se ligar nas tecnologias. A organização também, as ONGs, elas precisam pensar, e já estão pensando isso, já existe, mas cada vez mais em parcerias intersetoriais. A gente está falando parcerias com o setor privado e com o setor público. E mesclar isso mesmo, né? Não depender só de um nem de outro. Então, é importante que as organizações já fazem isso, e aí a gente veio com muita força, né, com o marco regulatório, que trouxe toda essa regulamentação de como que seria o relacionamento das organizações com o governo e como que a gente pode se relacionar. E também agora no mundo corporativo, a gente precisa, e é importante, porque as empresas também querem isso. Sempre existiu, mas agora a nomenclatura é ESG, é responsabilidade, né? Qual o comprometimento que a organização tem, que a empresa tem com o meio ambiente, com o entorno onde ela está inserida, como que é a sua governança. Então, é importante que esse relacionamento aconteça. Quais são os ODS, né? Hoje uma empresa precisa ter esses ODS, como ela está se relacionando, e a ONG apresentar como que ela vive de acordo com os ODS. Enfim, essas parcerias são fundamentais para trazerem crescimento. E aí, pensando na sustentabilidade, né? O foco das organizações também precisa ser na sustentabilidade. Então, tecnologia, parcerias, sustentabilidade, pensando nessa ideia de equilíbrio do mundo, equilíbrio do planeta, não só meio ambiente, mas equilíbrio em todos os sistemas, financeiro, social, econômico, humano, relacional, enfim, equilíbrio. Então, a organização ela precisa dialogar sobre sustentabilidade. Mas a organização também precisa conversar sobre ativismo e advocacy. Eu tenho um vídeo aqui, já falei sobre isso, sobre advocacy especificamente. Mas a organização precisa estar atuante, ser ativista nas causas que estão acontecendo no mundo, na sociedade. Estar antenada e estar preparado para desenvolver ações. Por exemplo, o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, quais foram os movimentos, quais foram as ações que as ONGs tiveram para que pudessem levar soluções, nem que fossem emergenciais ali naquela catástrofe. E aí o advocacy é esse movimento de pensar em mudanças e transformações que cheguem até as políticas públicas por meio de lobby, a gente conseguir transformar, também por meio de lobby, e a gente conseguir transformar a realidade social, não só no entorno, mas para todas as pessoas, tornando-se uma política pública. E aí, a gente precisa pensar também em diversidade e inclusão. A ONG ela precisa ter essa visão, não ser um ambiente fechado, e a grande diferença das organizações é que muitas vezes elas são elaboradas por meio de pessoas que são donos de ONG, que tiveram uma história, que tiveram uma trajetória, e aí ao longo do tempo, essas pessoas se fundamentam e fecham totalmente a postura da organização. Então é importante que a organização compreenda que ela precisa ser diversa e que ela precisa ser inclusa. A gente vive num mundo assim, de igualdade em diversos aspectos, de respeito em todos os aspectos. Então, a gente tem que pensar em não ser um grupo fechado, mas um grupo que está aberto para todas as pessoas, todos os movimentos. Bom, o que nós devemos pensar também, para encerrar, né? Nos desafios e as oportunidades que podem acontecer no terceiro setor, nas oportunidades que vão surgir dentro de todo esse movimento que eu disse aí, de crescimento na área de tecnologia, de parcerias, na área de sustentabilidade. Então, a tendência é essa, vai caminhar nessa linha. O mundo agora ele é digital, ele é inteligência artificial, e a gente precisa caminhar também nessa linha. Se não sabe, peça ajuda
peça ajuda de pessoas que estão mais antenadas, peça ajuda de jovens, peça ajuda de estagiários, mas ouça pessoas também, assista esse canal, ouça pessoas que também atuam dentro do terceiro setor e como elas pensam, como estão agindo, e observe outras organizações também que são referências, sabe? Aquele prêmio As Melhores ONGs do Brasil, analisa por que elas se tornam das melhores. O que tem de diferencial nelas que faz com que elas sejam as melhores? Eu tenho um vídeo também, a saga aqui, né? As 10 melhores ONGs, as 100 melhores ONGs, por que elas são as 100 melhores? Assista, e aí a gente vai compreender o porquê disso. Tá bom, gente? É isso, não tem volta. O futuro das ONGs, a tendência e os desafios é tecnologia e inovação cada vez mais, parcerias intersectoriais, com empresas, com governo, pessoa física, enfim. Foco na sustentabilidade, ativismo e advocacy, diversidade e inclusão e desafios e oportunidades. Se liga na dica. Tchau, tchau.